Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, cada história carrega um ensinamento. Hoje vamos até Moscou, na Rússia, uma cidade onde o inverno e certos homens têm algo em comum. Chegam sem avisar, ficam mais tempo do que deveriam e acham que o frio que causam não precisa de desculpa. Vamos acompanhar Natasha, 38 anos, que passou anos tentando sustentar um casamento que só existia para servir ao orgulho do marido. O que Sergei não sabia é que na noite em que abriu a porta do carro e mandou ela descer na chuva, ele mesmo escolheu o lugar onde ia afundar. Fiquem até o final, porque essa história está cheia de lições. Mas antes de começar, verifiquem se já se inscreveram no canal e contem aqui nos comentários de qual cidade estão assistindo, porque a gente gosta muito de saber até onde as nossas lições estão chegando. Agora sim, vamos à história. Natasha tinha 38 anos quando percebeu que o maior erro da sua vida não tinha sido casar com Sergei. O maior erro tinha sido acreditar, por 10 anos seguidos, que o amor que ela sentia era suficiente para consertar um homem que nunca teve a menor intenção de ser consertado. Para quem não conhece Moscou, a cidade tem quase 13 milhões de habitantes e no final de outubro o termômetro já mergulha abaixo de zero. A chuva que cai nessa época não é uma chuva educada, é uma chuva com intenção. Natasha tinha crescido em Moscou, do lado pobre da história, num apartamento de 2 quartos onde ela, a mãe e a avó se revezavam numa única cama de casal. Tinha estudado à noite, trabalhado de dia e conseguido um emprego numa empresa de contabilidade antes dos 25 anos. Não era glamouroso, era digno. E para ela, dignidade sempre valeu mais do que glamour. Para quem não sabe, contadora na Rússia não é só quem cuida dos números da empresa. É profissional com responsabilidade legal pessoal e assinatura que vale como prova em tribunal. Se o balanço tiver fraude, o contador responde junto com o dono. Natasha sabia disso, por isso revirava cada lançamento do Sergei até encontrar o que não batia, e sempre encontrava alguma coisa. Sergei tinha aparecido na vida dela com o sorriso de quem sabe exatamente o que está vendendo. Alto, bem vestido, dono de uma pequena empresa de importação que ele descrevia com o tamanho que tinha apenas nos próprios sonhos. Na primeira vez que jantaram juntos, ele disse que a admirava. Na segunda, disse que a respeitava. No terceiro encontro, disse que jamais seria o tipo de homem que controlava a mulher. Reparem nesse detalhe. Homem que precisa dizer em voz alta que não vai fazer uma coisa, já está planejando fazer exatamente aquela coisa. Casaram em 2012. Mishenka nasceu 1 ano depois, e foi a partir daí que a máscara começou a escorregar, devagar, como gelo derretendo em câmera lenta. Primeiro foram as perguntas. Por que você chegou tarde? Quem era esse colega que te mandou mensagem? Por que você se arrumou assim para ir ao mercado? Depois vieram as decisões unilaterais. A conta conjunta onde só ele tinha cartão. A lista de contatos do celular dela que ele revisava toda semana. O apartamento que estava no nome dos dois, mas cujas chaves reserva ficavam com a mãe dele, Maria Ivanovna, que morava no andar de cima como uma sentinela voluntária e não remunerada. Aqui tem um ensinamento que vale guardar. Controle financeiro dentro do casamento não é organização, é a primeira corrente. As outras vêm depois, e cada uma é mais pesada que a anterior. Natasha aguentou porque tinha Mishenka. Aguentou porque os advogados custavam dinheiro que ela não tinha. Aguentou porque Sergei, com toda a frieza calculada de quem aprendera a ser cruel de forma eficiente, repetia sempre a mesma frase quando ela tentava criar coragem. Tente ir embora. Os tribunais adoram pai com empresa, casa própria e endereço fixo. E adoram perguntar por que a mãe trabalha tanto que mal vê o filho. Não era ameaça vaga, era mapa. Ele sabia exatamente por onde cortar.
O jantar na casa de Maria Ivanovna naquela noite de outubro tinha começado com a aparência de uma armadilha comum e terminou sendo o gatilho de tudo que viria a seguir. Maria Ivanovna era daquele tipo de sogra que age como se tivesse feito um favor imenso ao mundo simplesmente por tê-lo gerado. Recebia a nora com um sorriso de quem distribui indulgências e falava com aquela voz adocicada que só existe para cobrir veneno com mel. Se o mel fosse mais barato, ela usaria menos. Natasha já sabia como ia terminar a noite antes mesmo de entrar no apartamento. Sentiu no ar, naquele cheiro de naftalina misturado com sopa de repolho e julgamento silencioso. Os primeiros 40 minutos correram em paz armada. Colheres batendo em tigelas, elogios distribuídos com a generosidade de quem está economizando. E então Maria Ivanovna abriu a boca com aquele tom específico, o tom de quem está preocupada com você enquanto enfia a faca. Natashanka, meu bem, você está com uma cara de cansada que dá dó. Tanto trabalho, tanto trabalho. O Serioja me disse que você mal tem tempo para o Mishenka. Criança precisa de mãe em casa, não de mãe que aparece só para assinar caderno. Notem a construção. Não foi um ataque frontal. Foi um projétil envenenado disparado em trajetória oblíqua. O tipo de golpe que, se você reage, parece que é você quem está sendo grosseira. Natasha sorriu. Tentou. Maria Ivanovna, eu trabalho para que a gente pague as contas. É isso. Sergei virou o pescoço como se tivesse ouvido um insulto pessoal. Lá vem você de novo com esse papo de conta, como se eu não trouxesse nada para casa. Você traz promessas, disse Natasha. Baixinho, tão baixinho que ela mesma mal ouviu. Mas ele ouviu. O que aconteceu nos 20 minutos seguintes foi uma daquelas explosões que tecnicamente não são explosões, porque a voz nunca chega ao grito máximo, mas que são piores do que qualquer grito porque são calculadas. Sergei falou sobre lealdade, falou sobre gratidão, falou sobre aquela sua colega que fica te mandando mensagem de madrugada, que era o gerente de TI da empresa e tinha 62 anos e uma esposa e 3 netos, mas isso era detalhe irrelevante para a narrativa que Sergei tinha construído dentro da própria cabeça. E depois disse sobre Mishenka o que sempre dizia quando queria destruir Natasha de vez. Você não merece esse menino. Foi aí que ela se levantou. Não gritou, não xingou. Apenas se levantou devagar, com aquela calma de quem já não tem mais nada a perder naquela sala específica, e disse com voz firme o que devia ter dito 3 anos antes, que o negócio dele tinha mais dívida do que faturamento, que ela sabia disso porque era contadora e os números não mentem, e que todo mundo naquela mesa estava fingindo que a situação era outra. Os ombros dela não tremiam, a mandíbula estava firme. Isso não era uma mulher desesperada falando. Era uma mulher que finalmente tinha parado de ter medo do próprio diagnóstico. Sergei ficou vermelho. Depois, roxo. Depois, se levantou também e a puxou pelo pulso até a porta, na frente de toda a família reunida, que olhou em silêncio com aquela cumplicidade envergonhada de quem vê e finge não ver. No carro, o silêncio tinha textura. Pesado, úmido, cheio de palavras que nenhum dos dois dizia, porque as que precisavam ser ditas já tinham sido. A chuva batia no para-brisa como se tivesse raiva particular daquele carro. Sergei dirigia com os dedos brancos no volante, os nós dos dedos salientes, a mandíbula travada. Para quem não sabe, nas rodovias periféricas de Moscou à noite, especialmente no outono, a temperatura no asfalto molhado chega a 2 ou 3 graus positivos. Parar um carro ali não é inconveniente. É perigo real. Você me humilhou na frente da minha mãe, disse ele. A voz saía em fio cortante. Você me humilhou na frente de toda a família. Você é um 0 à esquerda sem mim. 0. E o Mishenka vai aprender isso. Natasha olhou para a janela. O asfalto passava negro e lustroso lá embaixo. Ela pensou no filho, que estava em casa com a babá. Pensou que amanhã precisaria acordar cedo.
levar ele para a escola, preparar o lanche, assinar o bilhete da professora que estava na bolsa havia 3 dias. E então disse, com a voz mais calma que já tinha usado na vida: "Para o carro, eu não vou mais a lugar nenhum com você." Serguei pisou no freio. O carro derrapou levemente no asfalto molhado antes de parar. Ele virou o pescoço. Os olhos estavam acesos com uma mistura de ódio e de algo que Natasha reconheceu imediatamente: satisfação. Ele estava gostando daquilo. Era o momento que ele estava esperando. "Desce. Vai a pé. Quero ver como você, tão independente, tão inteligente, chega em casa sem dinheiro e sem telefone." A porta do passageiro abriu. Natasha desceu. O carro saiu com um chiado de pneu que ecoou pela estrada vazia e sumiu na curva seguinte como se nunca tivesse existido. Ela ficou parada por alguns segundos. A chuva caiu em cima dela sem cerimônia, gelada, pesada, sem a menor consideração pela situação. E agora? O telefone tinha morrido ainda na casa da sogra. A bolsa tinha o batom, um lenço e a chave de casa, que servia de nada porque o apartamento era a 40 quilômetros dali. Dinheiro, zero. Serguei controlava todos os cartões há 2 anos. Uma jogada que, na época, ele tinha explicado como organização financeira do casal. Natasha começou a andar. Não sabia para onde. Sabia apenas que ficar parada era pior. Os saltos afundavam nas bordas das poças. O vestido de malha, escolhido para um jantar em apartamento aquecido, pesava de água. O frio tinha passado da fase de incômodo para a fase de dor. Aquela dor que começa nos dedos, sobe pelos braços e se instala no peito como inquilino sem aviso prévio. Guardem essa frase porque ela é importante. O momento em que uma mulher para de chorar no meio de uma situação horrível não significa que ela está bem. Significa que o corpo decidiu redirecionar toda a energia disponível para sobreviver. O choro fica para depois. Primeiro, é preciso continuar de pé. Natasha não estava chorando, estava calculando. 2,5 quilômetros até o posto de gasolina mais próximo, se a memória da estrada estava certa. Dali, podia pedir para usar o telefone. Ligar para quem? A Lena, talvez, a única amiga que Serguei não tinha conseguido afastar completamente. Mas a Lena morava do outro lado da cidade e não tinha carro. A mãe de Natasha, 72 anos, sem carteira de motorista. E a última pessoa que precisava sair na chuva de madrugada. Os faróis apareceram na curva à frente. Ela se aproximou da beira da estrada, levantou o braço. O carro passou sem desacelerar. Depois outro. Depois, um caminhão que jogou uma cortina de água suja nas suas pernas. Olha o estado dela. Cabelo grudado no rosto, vestido encharcado, maquiagem que tinha ido embora 3 poças atrás. E ainda assim, reparem, a coluna estava ereta. Os pés continuavam andando. Tem gente que acharia que esse não era o momento de ter postura. Natasha achava que era exatamente esse o momento. Mais um par de faróis na curva. Mas esse era diferente. O carro não vinha rápido. Vinha devagar, como se estivesse procurando algo. Ou alguém. Era comprido. Negro. Com aquele brilho específico de carro que custa mais do que o apartamento de Natasha. A limusine desacelerou e parou a menos de 3 metros dela, com uma precisão que parecia ensaiada. A porta traseira se abriu. O homem que desceu tinha altura suficiente para ser notado em qualquer ambiente. O terno era cinza chumbo escuro, o tipo de roupa que não grita o preço porque não precisa. Nos pés, sapatos que tinham mais brilho do que qualquer superfície visível naquela estrada encharcada. Na mão esquerda, um guarda-chuva preto de cabo de madeira que ele abriu e segurou sobre ela num único movimento, sem drama, como se proteger desconhecidas da chuva às 3 da manhã fosse parte da rotina. "Natasha", disse ele, voz grave, calma, o tipo de voz que não sobe nem desce. "Tenho uma proposta para você. Sente-se no carro,
Aqueça e me dê 2 minutos para explicar. Ela recuou meio passo. Você sabe meu nome. Sei várias coisas, disse ele. Inclusive que você tem aproximadamente 8 minutos antes de o seu corpo entrar em hipotermia, que o seu marido acabou de passar pela terceira baliza de segurança em direção ao apartamento de vocês, e que o Michenka está dormindo, está bem e vai continuar bem, por enquanto. Por enquanto. 2 palavras que carregam o peso do mundo quando você é mãe. Natasha ficou parada. A chuva batia no guarda-chuva com aquele tamborilar que em outras circunstâncias seria até agradável. Ela olhou para o homem. Não havia urgência no rosto dele. Não havia nada que ela soubesse nomear imediatamente. E isso era estranho, porque Natasha tinha passado 10 anos aprendendo a ler rostos de homens perigosos. Quem é você? Alex. Fez uma pausa curta. Alexander Vetrov. Você vai reconhecer o nome quando tiver mais aquecida para processar informação. E tinha razão. O nome chegou à memória de Natasha como um arquivo que demora 1 segundo a abrir. Vetrov. Ela tinha visto aquele nome em documentos que passavam pela mesa da empresa onde trabalhava, em notícias de negócios que ela lia no metrô, em conversas de corredor que as pessoas tinham o cuidado de abaixar a voz antes de terminar. O que você quer de mim? Alex inclinou levemente a cabeça. Que você passe hoje à noite como minha esposa num jantar que pode destruir seu marido ou fazer com que ele saia dali com poder suficiente para nunca mais ser tocado. Depende de quem estiver sentado ao lado dele. Essa pessoa vou ser eu. Pausa. Com você. Natasha cruzou os braços sobre o peito encharcado. E em troca? Em troca. Amanhã de manhã você acorda com um apartamento no seu nome, uma conta bancária no seu nome, um advogado pago por 12 meses para o processo de guarda e um dossiê sobre o seu marido que vai fazer os olhos do juiz arregalarem. O frio tinha chegado ao ponto em que os dentes queriam bater e Natasha os segurava por pura força de vontade. Ela olhou para a limusine. Porta aberta, luz dourada lá dentro, aquele calor que ela conseguia sentir à distância como promessa. Eu não faço nada que eu não queira fazer. Sei disso, disse Alex. Por isso estou pedindo e não mandando. Reparem nessa distinção. Parece pequena. Não é. E se eu entrar nesse carro e descobrir que você é pior que ele? Alex encarou por um momento. Você é contadora. Avalia risco profissionalmente. Quanto risco existe em ficar aqui? Olhou para a estrada vazia. Compara. Não era argumento elegante, era matemática. E Natasha entendia de matemática. Ela colocou a mão na porta do carro. Aqui tem um ensinamento que muita gente vai discutir, mas que a vida ensina do jeito difícil. Coragem não é ausência de medo. Coragem é entrar no carro gelado por dentro com o coração disparado, sem garantia nenhuma, porque a alternativa é ficar parada, esperando que a situação melhore por conta própria. Situações ruins não melhoram por conta própria. Elas pioram, metódica e pacientemente, até que alguém se mexa. Natasha se mexeu. O interior da limusine tinha aquele tipo de calor que faz doer quando você está congelada, o corpo recebendo o calor como notícia boa demais para processar de uma vez. Bancos de couro bege, luz âmbar, cheiro de couro novo e algo cítrico. Numa bandeja lateral havia um pequeno termô e uma xícara. Chá, disse Alex, sentando-se do outro lado. Preto com bergamota. Beba enquanto está quente. Ela pegou a xícara com as 2 mãos. O calor nas palmas foi quase violento de tão bom. Bebeu. Fechou os olhos por 2 segundos. 3 anos de casamento na lenda, disse Alex, cruzando os braços com a naturalidade de quem revisa contrato. Nos conhecemos em Londres, numa exposição de arte contemporânea. Você cuida de uma fundação de arte e de 2 projetos sociais. Não temos filhos. Você é inteligente, reservada, levemente irônica e nunca perde a compostura, mesmo quando está com raiva, especialmente quando está com raiva.
Natasha olhou para ele por cima da xícara. Você descreveu uma personagem que não tem nada a ver comigo. Tem mais do que você imagina. Ele abriu uma pasta fina e tirou 4 folhas. Nomes, datas, detalhes de conversas que você precisará conhecer. A filha mais nova do Ratnikov gosta de cavalos. A filha do Belenki está estudando na Suíça. E o próprio aniversariante de hoje, o Dmitry Volkov, tem um projeto cultural que a sua personagem supostamente financia. Natasha pegou as folhas. Começou a ler. A letra era pequena, densa, organizada em tópicos. Era, de fato, um roteiro. Você faz isso sempre? Perguntou ela, sem olhar de cima da folha. Não. Então por que agora? Por que eu? Silêncio de alguns segundos. Alex olhou para a janela. As luzes da estrada passavam como pingos de ouro no vidro molhado. O Sergei Kovalev entrou no meu radar há 6 meses, disse ele por fim. Negócios suspeitos. Dinheiro que passa por onde não deveria passar. Pessoas que têm razão de estar nervosas com o que ele sabe. Pausa. Você apareceu no quadro depois. Não era o foco. Mas quando alguém usa criança como moeda de barganha na frente das minhas câmeras, eu presto atenção. Natasha abaixou as folhas. Câmeras. Tenho interesse em determinados endereços. O apartamento da sua sogra é um deles. Disse isso sem pedir desculpa, com a objetividade de quem explica logística. Não é sobre você. Nunca foi. Mas o que você sofreu está documentado, e isso é útil para mim e é útil para você. Ela ficou um momento processando. E a sua irmã? Alex virou o rosto para ela. Uma fração de segundo de algo que não era calculado. O que você sabe sobre a minha irmã? Nada. Eu estava tentando entender por que um homem como você está nessa estrada às 3 da manhã ajudando uma desconhecida. Ele ficou quieto por mais tempo do que as outras respostas. Minha irmã passou por uma situação parecida. O marido tinha negócios, conexões, advogados. Ela não tinha nada. Quando tentou sair, perdeu os filhos, a casa, a conta bancária, saiu com uma mochila e nunca mais conseguiu se reconstruir. Há 4 anos, não sei onde ela está. Parou. Não faço isso para todo mundo. Mas quando a história é essa, eu presto atenção. Natasha ficou olhando para ele. E o marido da sua irmã, ele está nessa rede também. Não era pergunta. Alex a olhou por um segundo com aquela expressão de quem acabou de recalibrar a avaliação que estava fazendo de alguém. Sim, é um dos nós da mesma teia. Pausa. Fechar o Kovalev fecha parte do caminho que me leva até ele. Então não era só sobre ela. Era sobre Anya. Era sobre o marido da Anya. E Sergei era a porta de entrada para tudo isso. Não era heroísmo. Era uma ferida aberta que ele tinha transformado em método. E o método, desta vez, coincidiu com a necessidade dela. A limusine diminuiu a velocidade. Através do vidro, Natasha viu um portão alto, grades de ferro trabalhadas, luzes embutidas no calçamento. A propriedade ficava dentro de um condomínio fechado, cujo acesso era liberado por segurança de 3º nível. Um porteiro uniformizado se aproximou, reconheceu o carro sem precisar parar, abriu o portão com um movimento de cabeça. Para quem não sabe como funciona a estrutura de condomínios de alto padrão na região oeste de Moscou, alguns deles têm portaria tripla, câmeras de reconhecimento facial na entrada e serviço de inteligência privada terceirizado. Não é exagero. É o normal para quem tem esse nível de patrimônio a proteger. O carro parou diante de uma casa que era arquitetura falando em voz alta. Moderna, de vidro e concreto aparente, com iluminação embutida que fazia o jardim parecer palco. Você tem 25 minutos, disse Alex. A roupa está no quarto do fundo à esquerda, tudo no seu tamanho. Natasha desceu do carro. Parou. Virou. Como você sabia meu tamanho? Alex fez uma pausa de 1 segundo. A primeira hesitação real da noite. O vestido foi preparado para outra pessoa que cancelou há 3 horas. O tamanho é próximo. A costureira ajustou o que era possível ajustar com o tempo que havia. Pausa. Os sapatos podem apertar um pouco.
e entrou pela porta principal. Notem esse momento. Pela primeira vez, desde a rodovia, Alex não tinha a resposta pronta. Era pequeno, era detalhe, mas era o tipo de detalhe que Natasha, que passara a noite tentando encontrar a fissura no homem, guardou em silêncio. O quarto era maior que a sala do apartamento onde Natasha tinha crescido. A cama estava arrumada com aquela precisão de hotel 5 estrelas, e no centro havia uma cadeira estofada onde repousava uma caixa branca com fita de cetim preto. Natasha abriu. O vestido era verde esmeralda, quase negro dependendo do ângulo da luz, daquele tipo de tecido que não tem nome simples porque custou dinheiro demais para ser descrito em palavras comuns. Ao lado, numa almofada de veludo, lingerie do mesmo tom, do tipo que você sente mas não vê. E na base da caixa, sapatos de verniz preto, salto de 12 centímetros, sola vermelha. Ela colocou o pé direito dentro do primeiro sapato. Apertava, só um pouco, o suficiente para saber que ele tinha dito a verdade. Natasha era contadora. Sabia a diferença entre um número arredondado e um número exato. E naquele momento, aquele pequeno aperto no pé valeu mais do que qualquer resposta perfeita teria valido. O banheiro tinha espelho do chão ao teto. Ela ficou na frente dele um momento, com o vestido encharcado ainda colado ao corpo, cabelo escorrendo, olhos fundos de cansaço e de tudo que aquele dia tinha custado. A mulher que olhava de volta para ela parecia alguém que tinha sido jogada fora. A questão era, jogada fora ou liberada? Ela abriu a nécessaire de couro preto que estava sobre a bancada. Dentro, base da Charlotte Tilbury, iluminador, sombras, batom. Alguém tinha montado aquilo com cuidado. Não era perfeito para ela, mas era suficiente. E suficiente, naquele momento, era tudo o que precisava ser. Natasha pegou o pincel e começou. 18 minutos depois, a mulher no espelho era outra. Não diferente, corrijamos. Era mais ela mesma do que tinha sido em muito tempo. A coluna estava reta, os ombros abertos, os olhos, que antes tinham aquela opacidade de quem está acostumado a não ser visto, tinham voltado a ter brilho. Notem esse momento. Não foi a roupa cara, não foi o espelho grande, foi a decisão, tomada em silêncio diante do próprio reflexo, de parar de encolher. Quando saiu do quarto, Alex estava na sala, de costas, olhando para a janela. Virou-se quando ouviu os passos. O olhar percorreu, de cima para baixo, com a eficiência clínica de quem está avaliando execução e não seduzindo. Satisfeito com o resultado, fez aquele gesto mínimo de quem aprova, sem precisar usar mais de 3 palavras. Pronta, vamos. A limusine deslizou pelas ruas de Moscou às 2 da manhã, com aquela suavidade que só existe em carros que custam o suficiente para eliminar imperfeições do asfalto. Pela janela, os postes se multiplicavam em reflexos dourados no asfalto molhado, a cidade enrolada naquela névoa fria de outono que faz Moscou parecer um filme que você não sabe se vai ter final feliz. O jantar é em Rubliovka, disse Alex, sem olhar para ela. Dmitry Volkov, 53 anos, dono de mídias e de alguns metros quadrados de silêncio comprado. O tipo de homem que não resolve disputas no tribunal porque tem meios mais eficientes. Natasha estava relendo as folhas do roteiro à luz suave do interior do carro. E o Sergei vai estar lá. Está lá agora. Chegou 1 hora atrás, pela entrada de convidados de 2º escalão. Pausa. Ele passou os últimos 3 meses tentando entrar nessa mesa. Conseguiu por um contato intermediário que não sabia muito bem o que estava fazendo. Pausa menor. Homem como o Sergei abandona a esposa numa rodovia e ainda assim aparece num jantar de gala 1 hora depois. Não é frieza, é prioridade, e prioridade revela caráter melhor do que qualquer declaração. Para quem não sabe o que é Rubliovka, é uma região a oeste de Moscou, à beira do rio Moskva, que concentra alguns dos imóveis mais caros da Rússia. Não é bairro rico no sentido comum da palavra.
É o lugar onde moram pessoas com dinheiro suficiente para que ninguém precise explicar de onde veio. Regras simples, disse Alex, com a voz de quem está recapitulando o procedimento, não dando ordem. Fique do meu lado. Quando eu tocar a sua mão, é sinal de que preciso que você fale. Quando eu tocar o seu cotovelo, é sinal de que precisa calar. Se sentir qualquer coisa errada, qualquer coisa que não consiga nomear, mas que o corpo registre, aperta minha mão 2 vezes. E se eu quiser sair? Me diz. Saímos. Natasha dobrou as folhas. Guardou dentro da clutch minúscula que tinha encontrado com o vestido. Tem alguém que eu preciso conhecer especificamente? Tem alguém que você vai querer evitar? Alexa olhou. O Gennady Petrovich Sorokin. 61 anos, barriga de quem jantou bem por 4 décadas consecutivas, e a autoestima de quem acredita que o volume de voz substitui a profundidade do argumento. Ele vai tentar monopolizar qualquer conversa que entrar. Se ele chegar perto, sorri, faz uma pergunta sobre o iate dele e pode ir para o banheiro, ler um livro ou viajar para outro continente. Ele não vai perceber que você saiu. Natasha sentiu o canto da boca se mover. Quase um sorriso. Alex notou. Você tem senso de humor. Tenho contabilidade emocional. É diferente. Pausa. Saio no zero quando o dia não me destruiu completamente. O carro diminuiu a velocidade. Pela janela surgiu o portão principal da propriedade. Ferro forjado com monograma, segurança em casaco preto, câmeras em ângulo duplo. A estrada de acesso era ladeada por pinheiros iluminados por baixo, aquela luz que faz árvore parecer monumento. Alex inclinou-se levemente. Não chegou perto demais, apenas o suficiente para que a voz ficasse só entre os dois. Uma última coisa, você vai entrar por aquela porta como a mulher mais importante da sala, não a mais rica, não a mais poderosa, a mais interessante. Pausa. Porque as pessoas ricas e poderosas já viram umas às outras centenas de vezes. Uma mulher que os surpreende é raridade. Natasha olhou para o portão que se abria à frente. Você passa muito tempo preparando as outras pessoas para as suas batalhas. Prefiro quando as batalhas já estão vencidas antes de começar. A porta da limusine se abriu. O ar entrou, frio e perfumado de pinho. Alex desceu primeiro. Endireitou a gola do terno com um movimento único e preciso, e estendeu a mão com a palma para cima. Natasha colocou a mão na dele. Os dedos dele fecharam ao redor dos seus com a firmeza de quem já esteve nessa situação antes e sabe exatamente a quantidade de pressão necessária para passar confiança sem demonstrar posse. Eles caminharam pelo piso de pedra clara, entre os postes baixos que espalhavam luz quente sobre a grama molhada de outono. Lá na frente, atrás das paredes de vidro do andar térreo, silhuetas em traje de gala se moviam como peças num tabuleiro. Antes de subirem os 3 degraus da entrada, Alex falou uma última vez, baixo. Você não é mais a mulher que ele jogou na estrada esta noite. Ela respirou fundo. Ajustou os ombros. Nunca fui. E entrou. O salão era a Rússia, que não aparece nos cartões postais. Não era o vermelho e o dourado do Kremlin. Era outra coisa. Madeira escura, luz de lustre em cristal lapidado, janelas do chão ao teto com vista para pinheiros iluminados. O tipo de luxo que não precisa de cor, que fala pelo peso do silêncio. 20 pessoas, talvez um pouco mais. As vozes eram baixas, como se o ambiente impusesse o volume. Ternos escuros, vestidos longos, o brilho discreto de joias que não precisavam chamar atenção para serem notadas. Natasha registrou tudo em menos de 10 segundos. Saída de emergência à direita. Mesas em grupos de 3 ou 4 pessoas. Uma lareira acesa no fundo, e perto dela, uma figura de costas com um copo na mão e os ombros tensos daquele jeito específico de quem está tentando parecer relaxado. Ela conhecia aqueles ombros. Mas antes que pudesse processar, um homem se separou do grupo mais próximo e se aproximou com a eficiência de quem está monitorando entradas.
Baixo, cabelos brancos nas têmporas, olhos que se moviam como os de réptil, calculando distância e ameaça em frações de segundo. Oleg Vadimovich Ratnikov. Natasha o reconheceu da foto nas folhas que tinha lido no carro. Alexander. A voz era de quem está acostumado a receber, não a receber bem. Não sabia que você apareceria esta noite. Apareço quando tenho bom motivo. Alex fez o gesto mínimo de quem apresenta. Natasha, minha esposa. Ratnikov olhou para ela. Não de forma grosseira. De forma avaliadora, que é diferente, mas igualmente incômodo. Não sabia que você tinha casado. Poucos sabem. Preferimos assim. Natasha inclinou levemente a cabeça. Sorriso exato. Quente o suficiente para não parecer frio. Contido o suficiente para não parecer ansioso. Muito prazer. O Alexander me falava sobre o senhor. E Abada mais... Ratnikov franziu levemente a testa. E o que ele dizia? Que o senhor é um dos poucos homens que sempre honra o que assina. Pausa de um segundo. Mesmo quando custa mais honrar do que não honrar. Silêncio de 2 segundos. Depois, Ratnikov deu uma risada curta, seca, mas real. Perigosa. Olhou para Alex. Onde você foi achar essa mulher? Em Londres, disse Alex. Ela estava destruindo a argumentação de um curador de arte que achava que sabia mais de Malevich do que ela. Fui apresentado e nunca me recuperei. Ratnikov balançou a cabeça com algo próximo de aprovação. Se virou para cumprimentar outro convidado que se aproximava. Alex e Natasha andaram em direção ao centro do salão. Ela sentiu a mão dele no canto do cotovelo, leve, e inclinou a cabeça discretamente. Bem, murmurou ele. Eu sei o que é um curador de arte. Agora sabe. Foi nesse momento que a voz chegou, alta, redonda, preenchendo o espaço como ocupação de território. Vetrov, finalmente alguém interessante. Gennady Petrovich Sorokin media 1,74 m, mas se comportava como se medisse 2,20 m. Tinha o rosto vermelho de quem já bebeu o suficiente para estar alegre, mas não ainda o suficiente para ser expulso, e usava um terno bege com um lenço no bolso, que era, em tese, coordenado com a gravata, mas na prática era uma discussão cromática que nenhum dos dois estava vencendo. Gennady, disse Alex, com a mesma cordialidade com que alguém diz, que pena quando ouve notícia ruim. Você está aqui. Estou. E com novidades. Você sabe que compramos mais um andar na marina de Sochi? 4 barcos agora, Vetrov. 4. Você ainda tem aquele veleiro ou vendeu? Não esperou resposta. Virou-se para Natasha. E quem é essa beleza? Sobrinha? Assistente? Natasha olhou para ele com a expressão de alguém que ouviu a pergunta e está decidindo se responde. Esposa. Gennady abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Não sabia que Vetrov tinha se casado. Poucas pessoas sabem. Preferimos assim, disse Natasha, com exatamente o mesmo tom que Alex tinha usado 2 minutos antes. Alex olhou para ela. Ela não olhou para ele, mas sentiu. Gennady Petrovich, completamente impermeável ao sutil, já tinha aberto a boca para o próximo tópico. Você gosta de iates? Porque temos uma rota nova. Sochi até Trabzon. 2 dias e meio de travessia. O vento nessa época do ano é perfeito, completamente perfeito, exceto no segundo dia, que às vezes tem aquela corrente do leste que balança um pouco, mas com um bom capitão nem sente. E o nosso capitão, o Fedó, 22 anos de experiência, conhece aquele mar de olhos fechados. Natasha virou-se para ele com expressão de interesse genuíno, ou de algo tão parecido que era impossível distinguir. O senhor tem 4 barcos na mesma marina? 4. 2 de recreio, 1 de pesca esportiva e o novo, que ainda estamos equipando. Que interessante. Pausa calculada. Me desculpe um momento. Preciso cumprimentar uma pessoa que acabei de ver. Sorriu. Virou-se. Caminhou. Virou-se. Caminhou.
Gennady ficou com a frase do quinto barco ainda na metade da boca, olhando para o espaço onde ela estava havia 2 segundos. Alex apareceu ao lado de Natasha 3 metros à frente. 6 segundos, disse ele baixinho. Meu recorde anterior era 11. Natasha não sorriu, mas o canto do olho se moveu de um jeito que era a versão de sorriso que ela ainda se permitia naquele ambiente. Os próximos 40 minutos foram um exercício de precisão que Natasha não sabia que tinha. Ela descobriu isso ao vivo naquele salão, da mesma forma que certas pessoas descobrem que sabem nadar quando jogadas na água. Com surpresa, com esforço e com a sensação crescente de que o corpo sabia algo que a cabeça ainda estava processando. O segundo grupo que se aproximou era composto por 2 mulheres. Uma de uns 40 e tantos anos, cabelo preso com aquela sofisticação que leva tempo para aparecer sem esforço, e outra mais velha, de uns 60, joias pesadas, postura de quem passou a vida sendo apresentada à frente dos maridos, e decidiu em algum momento reverter a ordem. A mais velha era Irina Belenkaia, esposa do sócio de Volkov que Alex tinha mencionado de passagem nas folhas do roteiro. Irina Belenkaia olhou para Natasha com o tipo de atenção que as mulheres daquela faixa etária e daquele nível de experiência desenvolvem. Não avaliação superficial, mas leitura. A roupa, os sapatos, a forma como ela segurava o copo, onde ela olhava quando não estava falando. Você está nisso há quanto tempo? Perguntou Irina, de um jeito que claramente não era sobre o casamento. Natasha entendeu a pergunta real. Tempo suficiente para parar de fingir que sei menos do que sei. Irina Belenkaia ficou quieta 1 segundo. Depois inclinou a cabeça com algo que era respeito, ou no mínimo o antecessor dele. Sábia. Essa fase demora para chegar em algumas, em outras nunca chega. A conversa durou 15 minutos. Natasha descobriu que Irina tinha passado a primeira metade da vida sendo o tipo de mulher que fica em segundo plano e a segunda metade corrigindo esse erro com juros. Que a filha estava na Suíça fazendo doutorado em neurociência. Que o projeto de arte que a personagem de Natasha supostamente financiava era assunto que Irina conhecia em detalhe, porque ela mesma tinha contribuído para um programa similar em São Petersburgo. E aqui Natasha fez algo que não estava no roteiro. Em vez de responder com as informações que tinha decorado nas folhas, ela fez uma pergunta. O que foi mais difícil? Convencer as pessoas da importância do projeto ou convencer os artistas de que mereciam o apoio? Irina Belenkaia piscou. Olhou para Natasha com aquela expressão de quem acabou de encontrar algo onde não esperava encontrar. Os artistas, disse ela, depois de uma pausa. Sempre os artistas, eles passam tanto tempo sendo ignorados que quando alguém se importa de verdade, ficam esperando o golpe. Natasha ouviu isso e sentiu algo se mover dentro dela que não era personagem. Era ela mesma, reconhecendo uma dinâmica em contexto diferente. Prestem atenção nesse detalhe. Natasha entrou naquele salão com um roteiro de 4 folhas e saiu com algo que o roteiro não conseguia entregar. Conexão real com pessoas reais. Não porque ela era boa atriz. Porque ela era de fato inteligente o suficiente para ouvir além das palavras. E isso não se aprende em 4 folhas numa limusine. Alex observava à distância, inclinado levemente contra a pilastra, copo na mão, mas sem beber, olhos fazendo o trabalho de registrar o salão inteiro sem que ninguém percebesse que era isso que ele estava fazendo. Olhem para esse homem. Posição de parede. Não de centro. Visão total do ambiente. Copo como objeto de cena, não de consumo. Isso não é um convidado. É alguém que nunca foi convidado de nada na vida, porque sempre foi o anfitrião, mesmo quando estava na casa de outro. O jantar foi servido em buffet distribuído em 3 mesas longas, e o momento em que as pessoas começaram a se mover foi o momento em que o mapa do salão se reorganizou.
Grupos se desfizeram, outros se formaram, e Natasha usou esse intervalo para andar até Alex com a naturalidade de esposa que quer a opinião do marido sobre o peixe ou sobre o ângulo da lua, qualquer coisa que justificasse a aproximação. A Irina Belencaia, disse ela, baixinho, de costas para o salão. Ela mencionou que o Volkov está querendo expandir o projeto cultural para Novosibirsk, mas que há resistência interna. 2 dos sócios acham que é gasto sem retorno. Alex virou o copo levemente na mão. E ela te disse isso por quê? Porque eu perguntei sobre o projeto com interesse real e ela percebeu. Silêncio de 2 segundos. Isso não estava no roteiro. Eu sei. Pausa. Bom trabalho. Natasha olhou para a mesa do buffet sem olhar. Ele ainda está perto da lareira. Sei. Está nervoso. Já tentou se aproximar do Volkov 2 vezes e foi redirecionado pelo assistente nas 2. Pausa. O Sergei Kovalev não entende que nessa mesa as pessoas não se aproximam. Elas são chamadas, ou não são. Aqui tem um ensinamento que cabe bem para muita gente que conhecemos. Existem ambientes que têm linguagem própria, e entrar neles sem falar, essa linguagem é o maior marcador de quem não pertence. Não é crueldade, é diagnóstico. E Sergei, que tinha passado a vida imitando a superfície do poder, sem entender a estrutura por baixo, estava sendo diagnosticado em tempo real naquele salão, sem perceber. A refeição foi servida em pratos pequenos, muitos em sequência. Para quem não sabe, o formato de jantar de alto padrão russo com pratos em progressão tem influência francesa do século XIX, quando a nobreza czarista adotou o estilo de serviço à russa, que paradoxalmente foi criado em Paris por um diplomata russo e só depois voltou para a Rússia como moda importada. A história da elegância, às vezes, é uma ciranda. Natasha comeu pouco. Não porque não quisesse, mas porque o estômago ainda estava apertado com tudo que aquela noite tinha custado. O corpo, às vezes, decide cobrar na hora errada. Gennady Petrovich Sorokin apareceu novamente durante o segundo prato, desta vez trazendo consigo a história completa da reforma do quarto barco, incluindo detalhes técnicos sobre o sistema de navegação que ninguém tinha pedido, mas que ele oferecia com a generosidade de quem acredita que audiência é sinônimo de interesse. E o novo sistema de GPS integrado, que o Fedor instalou ele mesmo porque disse que o da fábrica era inferior, e olha, o Fedor tem razão, sempre tem razão, esse homem conhece motor como eu conheço negócios. Natasha virou-se para ele com expressão serena. Gennady Petrovich, me perdoe interromper, mas o senhor mencionou o Fedor antes. Ele ainda está com o senhor? Gennady Petrovich parou. Ficou visivelmente tocado que ela tinha retido o nome. Está. 22 anos. É como família. Isso é raro hoje em dia. Pausa. Fidelidade assim. Gennady Petrovich ficou em silêncio por talvez 4 segundos, o que para ele era equivalente a um retiro espiritual. É raro. Você tem razão. Pausa. Você é diferente das mulheres que aparecem por aqui. Sou contadora, disse Natasha. A gente presta atenção nos números que os outros não notam. Gennady Petrovich riu. Um riso real, daqueles que saem do diafragma sem passar pelo filtro social. E então virou para cumprimentar alguém que tinha chegado do seu lado, e Natasha se virou na direção oposta com o tempo perfeito de uma maestrina. Alex estava a 2 metros. Tinha ouvido. Não disse nada, mas havia algo no ângulo da cabeça que era o equivalente não verbal de anotação feita. Foi Volkov que se aproximou de Alex por volta da metade da noite, o que significava, conforme Alex tinha explicado no carro, que a primeira parte do plano tinha funcionado. Ser visto no ambiente certo, pelos olhos certos, no momento certo. Dmitry Volkov tinha 53 anos, cabelo grisalho curto e a postura de quem está acostumado a que as conversas importantes comecem quando ele decide que vão começar.
Alexander, que bom que apareceu. O tom era de alguém que esperava, não de alguém que foi surpreendido. E a senhora é... Natasha. Ela estendeu a mão com firmeza. Minha fundação tem acompanhado o projeto de Novosibirsk com interesse. Volkov olhou para ela com a atenção que até então tinha reservado apenas para Alex. Você conhece o projeto? Conheço as resistências também. Pausa calculada. Mas acho que a conversa sobre retorno financeiro perde o ponto quando o ganho real é de posicionamento, não de receita direta. Volkov ficou quieto por um momento que durou mais do que as outras pausas da noite. Depois, vamos conversar depois do jantar. Ele foi embora. Alex esperou 3 segundos. Você acabou de fazer em 40 segundos o que eu tentei fazer em 3 visitas. Eu ouvi a Irina Belenkaya, disse Natasha simplesmente. Reparem nesse momento, porque ele importa. Natasha não tinha poder naquele salão. Não tinha dinheiro, não tinha conexões, não tinha o histórico que os outros carregavam como credencial. O que ela tinha era atenção. Tinha ouvidos treinados por 10 anos de casamento com um homem que nunca ouvia ninguém, e por isso ela sabia exatamente o valor de uma pergunta feita na hora certa. Às vezes, o maior ativo que uma pessoa tem é o que aprendeu sobrevivendo. Foi nesse momento, com Volkov ainda se afastando em direção à outra mesa, que Natasha o viu se mover. Sergei tinha saído da posição da lareira. Estava atravessando o salão com aqueles passos que ela conhecia de cor. Largos demais, rápidos demais, os ombros um pouco mais altos que o normal, a mandíbula um pouco mais projetada que o necessário. A postura de quem está tentando parecer inevitável quando está, na verdade, desesperado. O estômago de Natasha contraiu. 10 anos de memória muscular. Alex sentiu a mudança antes mesmo de virar a cabeça. A mão dele se deslocou e tocou levemente o cotovelo dela. Eu vi, estou aqui, continua de pé. Ela continuou de pé. Sergei chegou em 4 metros de distância antes de parar. O rosto era uma colagem de emoções que ele não estava conseguindo organizar. Raiva que ele reconhecia, confusão que ele não esperava, e por baixo das duas, algo que Natasha identificou com a precisão de quem catalogou aquela expressão por uma década. Medo. Não o medo de quem está em perigo. O medo de quem percebe que o controle escorregou da mão sem que ele soubesse exatamente quando. Natasha. A voz saiu mais baixa do que ele pretendia. O salão em volta ficou com aquele silêncio elástico de quando as pessoas continuam as conversas, mas as orelhas se movem. Alex se virou com a lentidão de quem tem tempo de sobra. Sergei Kovalev. Disse o nome como quem confirma um dado, não como quem saúda alguém. Pensava que você estava no outro lado do salão. Sergei olhou para Alex com aquele olhar de quem está tentando ler uma situação e não consegue encontrar o enquadramento certo. O nome tinha chegado à memória dele. Estava visível no rosto, aquele instante em que os olhos param de mover enquanto o cérebro processa. Você é Vetrov? Não era pergunta. Era constatação dita em voz alta para confirmar que era real. Sou. Pausa mínima. E você conhece minha esposa? Sergei virou os olhos para Natasha. E aqui aconteceu uma coisa que ela não tinha planejado e que nenhum roteiro de 4 folhas poderia ter previsto. Ela não sentiu nada, não medo, não raiva, não a onda antiga de ansiedade que subia sempre que ele a olhava com aquela expressão. Sentiu apenas clareza. A clareza limpa e um pouco fria de quem está do lado de fora de uma situação em que viveu por dentro por tempo demais. Olhem para ela. Ombros abertos, queixo nivelado, mãos quietas. Esse não é o corpo de uma mulher com medo. Esse é o corpo de uma mulher que finalmente entendeu que o perigo que ela temia por tanto tempo era menor do que o custo de continuar temendo. O que você está fazendo aqui com ele? A voz de Sergei subiu ligeiramente. Não o suficiente para ser cena, mas o suficiente para que 2 pessoas nas mesas próximas parassem de fingir que não ouviam. Natasha respondeu antes que Alex pudesse. Estou onde eu quis estar, Serioja. O diminutivo saiu sem afeto, só como dado.
Uma novidade para você. Sergei abriu a boca. Fechou. O queixo dele estava trabalhando com aquele movimento involuntário que aparecia quando ele estava tentando montar argumento e a raiva chegava antes das palavras. Alex falou com a voz de quem está concluindo uma reunião que já terminou. Amanhã de manhã, quando você tentar acessar qualquer uma das suas contas, vai descobrir que elas estão bloqueadas por ordem judicial. O processo foi aberto esta semana com base em documentação entregue ao Ministério Público. Pausa de 1 segundo. Movimentação financeira através de empresas fictícias. Uso indevido de posição em instituição financeira. E um arquivo específico com as gravações das ameaças que você fez à sua esposa sobre a guarda do filho. Tudo dentro da lei. Tudo com assinatura. O rosto de Sergei perdeu cor em tempo real. Não devagar, não gradualmente, branqueou como papel molhado, do queixo para as bochechas, das bochechas para a testa. As mãos dele, que tinham segurado volantes e pulsos e a ilusão de controle por 10 anos, ficaram absolutamente imóveis ao lado do corpo. Você não pode. Já posso. Alex disse isso sem aumentar o volume em 1/10 de sequer, e já está feito. Natasha deu um passo à frente. Não muito. O suficiente para que ela estivesse falando de igual para igual, não de baixo para cima. Ela olhou para o rosto do marido sem desviar. Aqui tem um ensinamento que talvez seja o mais importante desta noite inteira. A vingança que satisfaz de verdade não é a que grita. É a que chega em silêncio. Depois que você parou de esperar por ela. Depois que você finalmente se preocupou mais com o futuro do que com o acerto de contas. Essa vingança não queima. Ela resolve. O Misha vai ficar comigo. A voz de Natasha não tremeu. Não havia emoção no tom, não havia performance. Era declaração de fato, com a mesma precisão com que ela entregava relatórios. Você vai ter visitas com acompanhamento, quando e se o juiz determinar. E se você tentar qualquer manobra com os advogados que ainda aceitarem o seu caso depois de amanhã, o arquivo vai ser ampliado com o que ainda não foi entregue. Sergei abriu a boca uma vez mais. Ela continuou. E Serioja, pausa, não tente ligar. Ele ficou parado. Uma figura interno caro no meio de um salão caro, cercada de pessoas que tinham acabado de decidir, cada uma por sua conta, que não conheciam aquele homem bem o suficiente para se envolver. Gennady Petrovich Sorokin passou a menos de 2 metros nesse momento, copo na mão, e reduziu o passo por uma fração de segundo ao passar pela figura estática de Sergei. Olhou para ele com a expressão de alguém tentando lembrar se já viu aquele rosto em algum lugar. Não lembrou. Continuou andando. Até o Gennady, que falava sobre 4 barcos com qualquer pessoa com ouvidos, não achou nada de interessante para dizer. Natasha virou as costas. Isso também é linguagem corporal. Virar as costas para alguém num ambiente assim não é desatenção, é sentença. Ela e Alex caminharam juntos em direção às janelas do fundo, onde a vista para os pinheiros iluminados criava aquela ilusão de floresta domada. Por trás deles, Sergei continuou parado por mais alguns segundos. Depois, se moveu em direção à saída com a velocidade de quem não quer ser seguido pelo próprio fracasso, mas sabe que vai ser. Do lado de fora, o ar bateu nele como tapa. Sergei ficou parado no piso de pedra clara, debaixo da luz fria dos postes, com o telefone na mão. Discou para o advogado. Caixa postal. Discou para o contador. Caixa postal. Discou para o sócio que tinha conseguido o convite para aquela noite. Atendeu no 3º toque. Ouviu a voz de Sergei e desligou sem dizer uma palavra. O telefone ficou na mão dele. A tela iluminada e inútil. Do lado de fora, o motorista de Alex tinha posicionado a limusine na entrada principal, motor ligado, porta traseira fechada. Sergei olhou para ela parada ali, imóvel e silenciosa, e havia algo naquele carro esperando paciente que era pior do que qualquer palavra. Um segurança se aproximou com educação profissional. Posso chamar um carro para o senhor? Sergei olhou para ele. Depois olhou para o portão. Não precisa. Precisava.
mas algumas humilhações são demais para dizer em voz alta. No Brasil, para quem está acompanhando, congelamento de contas por ordem judicial acontece de forma similar, mas com algumas diferenças importantes. Por aqui, o bloqueio de ativos é feito através do sistema Bacenjud, hoje chamado de Sisbajud, que conecta diretamente o poder judiciário aos bancos em tempo real. O juiz emite a ordem, o sistema comunica o banco e o bloqueio acontece em questão de horas, às vezes minutos. Na Rússia, o mecanismo equivalente passa pela Procuradoria-Geral e pelo Sistema Bancário Federal e pode ser acionado tanto por investigação criminal quanto por processo civil com evidências suficientes. A diferença prática é que no Brasil, qualquer advogado com processo aberto consegue acionar o Sisbajud. Na Rússia, para bloqueio da magnitude do que aconteceu com Sergei, você precisa de alguém com acesso ao nível certo da Procuradoria. Alex Vetrov claramente tinha esse acesso, e claramente o tinha há algum tempo. Irina Belenkaia apareceu ao lado de Natasha antes que elas chegassem às janelas. Não disse nada por um momento. Apenas caminhou junto, como se estivesse simplesmente indo na mesma direção. Bem feito, disse ela por fim, baixinho. Natasha olhou para ela. Não sei do que você está falando. Irina sorriu. O sorriso de quem viveu o suficiente para saber quando alguém está sendo discreto por escolha e não por ignorância. Não, com certeza não sabe. Parou. Se precisar de indicação de advogado especialista em guarda, me manda mensagem. Tenho um nome. Nome. E foi embora com a tranquilidade de quem acabou de entregar um presente sem embrulho e não precisa ver a pessoa abrir. Alex parou ao lado de Natasha, diante da janela. Lá fora, os pinheiros ficavam imóveis na noite sem vento. As luzes embutidas no chão, colorindo as bases dos troncos de amarelo quente. Era belo de um jeito que não tinha relação com o que tinha acontecido dentro daquela sala, e talvez fosse exatamente por isso que era belo. Volkov quer conversar antes de você ir embora. Natasha não respondeu imediatamente. Estava olhando para os pinheiros com aquela expressão de quem está fazendo inventário interno, verificando o que ainda está inteiro e o que vai precisar de tempo para se reorganizar. E o que você vai fazer com o que tem contra o Sergei? Perguntou ela. A documentação, as gravações, o que for necessário para fechar o processo de guarda no menor tempo possível. Pausa. E o que for necessário para garantir que ele não consiga financiamento novo por aqui pelos próximos anos. Isso não é só sobre mim. Nunca foi só sobre você, disse Alex. O Kovalev tem movimentações que interessam a outras investigações. O seu caso foi o gatilho para formalizar o que já estava sendo observado. Virou-se para ela. Você não foi instrumento. Foi coincidência que se tornou oportunidade para você e para mim. Natasha aceitou isso. Havia honestidade naquilo que talvez tivesse sido mais confortável esconder atrás de uma narrativa mais bonita, e ela respeitou a honestidade mais do que teria respeitado a narrativa. Reparem nesse detalhe, porque passa fácil. Natasha tinha acabado de viver a cena mais intensa da sua vida adulta. Qualquer outra pessoa naquela situação estaria com os joelhos falhando, o raciocínio embaralhado, precisando de uma cadeira e de um copo de água. Ela estava em pé, analisando proposta de negócio em sala de reunião. 10 anos com Sergei não tinham quebrado essa mulher. Tinham afiado ela. A conversa com Volkov durou 12 minutos e aconteceu numa pequena sala adjacente ao salão principal, de frente a uma mesa de carvalho e 2 poltronas. Ele falou sobre o projeto de Novosibirsk com a precisão de alguém que já decidiu o que quer fazer e está verificando se o interlocutor consegue acompanhar o raciocínio. Natasha acompanhou. Não porque tinha decorado as 4 folhas do roteiro, mas porque ela era de fato boa no que fazia. Ler números, identificar onde o argumento furava e perguntar a coisa certa na hora certa. Olha o que acontece quando você deixa uma contadora fazer o trabalho dela. Volkov tinha passado anos ouvindo gente que sabia vender ideia com apresentação bonita e projeção otimista. Natasha era diferente.
Perguntava onde o dinheiro ia parar e quem respondia se não parasse. Naquele ambiente, isso valia mais do que qualquer currículo impresso em papel especial. Quando saíram da sala, Volkov apertou a mão de Alex com o aperto de quem acabou de confirmar algo que já estava decidido e estendeu a mão para Natasha com algo diferente. Não o aperto de negócio, mas o de quem reconhece competência. Espero que a sua fundação considere Novosibirsk, disse ele. Natasha respondeu com um sorriso exato. Vou analisar os números. Antes de saírem da sala, ela se virou para Alex. Preciso do seu telefone por 2 minutos. Ele tirou sem perguntar por quê. Natasha discou de memória. Esperou 3 chamadas. Nina Pavlovna, sou eu, a Natasha. Vai acontecer uma mudança esta noite. Pode buscar o Misha em casa e levá-lo para um endereço que vou te mandar por mensagem? Sim, agora. O Sergei não está lá. Pode usar a sua chave. Ele vai estar dormindo. Pode embrulhá-lo no cobertor azul. Ele não acorda. Pausa. Obrigada. Devolveu o telefone. Alex a olhou. Não disse nada. Mas havia algo no ângulo da cabeça que era diferente de todas as outras vezes que ela tinha sentido aquele silêncio dele. Desta vez, era respeito genuíno, não avaliação. Do outro lado do salão, Gennady Petrovich Sorokin estava explicando o sistema de refrigeração do quarto barco para um homem que claramente estava tentando se lembrar de um compromisso urgente que havia esquecido de mencionar. A vida segue. A saída aconteceu por volta da meia-noite. Despedidas breves, daquele tipo que não arrastam porque ninguém precisa fingir que vai sentir falta. O ar do lado de fora era frio, com o cheiro de pinho e de outono adiantado, e depois do calor fechado do salão, entrou nos pulmões de Natasha como algo que não era só ar. Gennady Petrovich Sorokin, ao fundo, ainda estava falando. Com quem exatamente não ficou claro. Havia uma planta no canto que parecia estar ouvindo com atenção educada. A limusine estava onde eles tinham deixado. O motorista na posição, a porta traseira aberta num ângulo exato de boas-vindas. Natasha entrou, encostou na poltrona, fechou os olhos por 2 segundos. 10 anos. 10 anos dentro de uma estrutura construída para que ela acreditasse que não havia saída. E a saída tinha aparecido numa rodovia escura às 3 da manhã, na forma de um homem com guarda-chuva preto e oferta improvável. A vida tem o senso de humor mais inconveniente do mundo. Alex entrou e sentou-se do lado oposto. Pegou a garrafa que estava na lateral da bandeja e serviu 2 copos. Colocou um na frente dela sem perguntar. Conhaque, disse ele. Bom, antigo. Ela pegou o copo. Não bebeu imediatamente. Ficou olhando para o líquido âmbar que balançava levemente com o movimento da saída do carro. O apartamento, disse ela, vai ser realmente no meu nome. Escritura com reconhecimento de firma já está lavrada. Amanhã, às 10 da manhã, um notário leva os documentos até você. Pausa. A conta bancária já está ativa. Transferência inicial suficiente para 6 meses sem precisar de emprego. Não para que você fique sem trabalhar, mas para que você escolha onde trabalhar sem precisar aceitar a primeira oferta por desespero. Para quem não sabe, na Rússia, o registro de imóvel é feito através do Rosreestr, o Cadastro Federal Eletrônico de Propriedades, com validade jurídica plena, sem precisar de papel físico. O que no Brasil pode levar semanas em cartório, lá pode ser concluído em horas por via digital. Alex Vetrov, claramente, sabia usar esse sistema com fluência. Natasha bebeu um gole. O conhaque descia com aquele calor específico que não é pressa, é chegada. E o Misha? Alex olhou para ela. Está no apartamento agora. Trouxemos ele durante a noite, com a babá que você conhece, a Nina Pavlovna. Ela está com ele e vai ficar até você chegar. Natasha ficou completamente quieta por um momento que foi mais longo do que os outros. O filho dormindo num apartamento novo que era dela. Sem Sergei do lado de fora da porta. Sem a sogra no andar de cima como sentinela.
sem a lista mental de coisas que ela precisava controlar antes de dormir para que o dia seguinte não explodisse. Apenas o filho e ela. Os olhos ficaram úmidos de um jeito que ela não tentou controlar, porque algumas emoções pedem passagem e a única coisa que se pode fazer com dignidade é abrir a porta. "Por que você fez isso?", disse ela. Não era pergunta, era processamento em voz alta. Alex olhou para a janela. As luzes de Moscou passavam em faixa contínua, a cidade acordada naquela parte de si que nunca dorme completamente. Minha irmã se chamava Anya. A voz saiu com aquela qualidade específica de coisas que foram mantidas guardadas por tempo suficiente para perder a urgência, mas não o peso. Era mais inteligente do que eu. Sempre foi. Casou com um homem parecido com o Kovalev, a versão de São Petersburgo, dono de empresa de logística, conexões com pessoas que não gostam de aparecer em foto. Quando tentou sair, ele usou os filhos. A Anya ficou 4 anos tentando encontrar um caminho legal que custasse menos do que ela tinha. Não encontrou. Pausa. Há 4 anos, eu perdi o contato com ela. Tentei encontrá-la por 2 anos. Não consegui. Virou-se. Não faço isso como profissão. Faço quando reconheço o padrão. E o padrão do Kovalev era idêntico ao do marido da Anya. Natasha ficou quieta com isso. Havia algo que ela queria dizer e não tinha palavras precisas o suficiente. Então disse o mais próximo que tinha. "Espero que você encontre ela." Alex olhou para ela por um momento. "Eu também." A limusine parou num prédio da década de 40, na região dos Patriarchie Prudi, os Lagos Patriarcais, um dos bairros mais antigos e preservados de Moscou. Para quem não conhece, essa região é famosa por aparecer no romance O Mestre e Margarida de Bulgakov, e tem aquele charme específico de lugares que resistiram ao tempo não porque foram preservados artificialmente, mas porque o tempo simplesmente decidiu ser mais gentil com eles. O prédio tinha fachada com detalhes em estuque, janelas altas e aqueles corredores internos de pé. Direito generoso que os prédios novos não têm mais porque pé. Direito alto custa metros quadrados que a incorporadora prefere converter em mais um andar. Alex desceu e abriu a porta. Natasha saiu. O ar cheirava a outono e a terra molhada. E havia uma janela iluminada no segundo andar que ela soube instintivamente, antes mesmo de confirmar, que era a do quarto do filho. Os advogados vão entrar em contato na semana que vem para iniciar o processo formal, disse Alex. O dossiê já está com eles. O processo de guarda provisória vai ser solicitado segunda-feira. Natasha olhou para a janela iluminada. Depois olhou para Alex. Obrigada não cobria. Era a palavra certa, mas era pequena demais para o que precisava carregar. Ela disse mesmo assim porque era o que tinha, e às vezes o que temos é suficiente. Você mesma fez a parte mais difícil, disse ele. Entrou no carro quando tinha todos os motivos para não entrar. Ficou de pé quando queria sentar no chão. E fez em 4 horas o que muita gente não consegue fazer em 4 anos. Pausa. Eu só dei o palco. Natasha assentiu. Havia algo naquele momento que era simultaneamente fim e começo, e ela estava suficientemente acordada para perceber os dois ao mesmo tempo. "Vamos nos ver de novo?", perguntou ela. Alex ficou quieto por um segundo. "Se você quiser, mas agora você decide. Não o Serguei, não eu, você." E aqui está o ensinamento final desta noite. Aquele que eu guardei para o momento certo. Liberdade não é a ausência de problema, é a presença de escolha. Natasha passou 10 anos sem escolha real. A partir de hoje, cada decisão que ela tomasse, incluindo as erradas, incluindo as difíceis, seria dela. E isso não tem preço. Mas, se tivesse, valeria mais do que qualquer apartamento, qualquer conta bancária, qualquer vitória num salão de Rubliovka. Ela subiu os 3 degraus da entrada, virou a chave que estava no bolso da clutch e abriu a porta. No segundo andar, pelo corredor, vinha o cheiro de apartamento aquecido e o som quase imperceptível de uma criança dormindo,
aquela respiração pausada e regular que os filhos têm quando estão profundamente seguros. Natasha tirou os sapatos na entrada, subiu as escadas em silêncio, abriu a porta do quarto devagar, à largura de um olho. Misha estava enrolado no cobertor azul que a Nina Pavlovna tinha trazido junto, o rosto com aquela expressão serena específica que crianças têm quando estão num lugar seguro e não precisam saber de mais nada. Ela ficou parada na soleira olhando para ele por um momento longo demais para ter nome. Foi então que ele se mexeu, virou o corpo, abriu os olhos pela metade, viu a silhueta na porta e ficou quieto por um segundo com aquela expressão desorientada de criança entre o sono e o acordar. "Mãe, estou aqui." A voz dela saiu baixa, firme, sem nenhum tremor. "Pode dormir." Misha fechou os olhos. Em menos de 10 segundos, a respiração tinha voltado ao ritmo pausado do sono fundo. Natasha ficou parada mais um pouco. Depois, fechou a porta com o mesmo cuidado com que a tinha aberto. Encostou na parede do corredor. Respirou fundo. Lá fora, a limusine tinha ido embora. Moscou continuava acordada, fria, indiferente às histórias individuais que aconteciam em seus apartamentos e rodovias e salões de gala todas as noites. Mas lá dentro, naquele corredor de pé, direito alto, havia uma mulher que tinha entrado num carro errado de propósito e saído de um casamento errado para sempre. E ela estava bem, não aliviada, não feliz no sentido fácil e imediato. Bem, que é diferente de todas as outras coisas e mais difícil de conseguir do que qualquer uma delas. Natasha foi até a cozinha, encontrou a chaleira, colocou água para ferver, abriu o armário. Tinha chá, preto, com bergamota. Ela sorriu. A primeira vez que sorriu para si mesma em tempo que ela não conseguia mais calcular. Fez o chá. Sentou-se na beira da janela com a xícara entre as mãos, olhando para os telhados de Moscou que brilhavam ainda úmidos da chuva que tinha parado horas atrás. Amanhã teria documentos para assinar, um filho para explicar coisas com cuidado, uma vida para começar a reorganizar do zero. Teria dias difíceis, semanas complicadas e provavelmente noites em que a dúvida voltaria com aquela insistência que a dúvida tem. Mas essa noite ela ficou com o chá, com a janela, com o filho dormindo no quarto ao lado. E foi suficiente. Se você chegou até aqui, você merece um momento de pausa para pensar. Quantas Natashas existem por aí, paradas numa metáfora de rodovia escura, achando que não há carro que pare? Muitas. E a maioria delas não precisa de um Alex Vetrov. Precisa de algo mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Precisa acreditar que a saída existe antes de conseguir encontrá-la. Essa história é sobre isso. Sobre o momento em que uma mulher decide que o medo de mudar é menor do que o custo de ficar. Se essa história chegou de alguma forma até você, deixa nos comentários de onde você está assistindo. E se conhece alguém que precisaria ouvir isso hoje, compartilha. Às vezes, uma história no caminho certo vale mais do que qualquer conselho. Se ainda não se inscreveu no canal Lições e Histórias, inscreva-se agora. Tem muito mais história chegando. Até a próxima.